Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live. Obrigado a você que acabou de entrar. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se as pessoas começam a entrar. Hoje a nossa live vai falar sobre o INSS, como você entra, né? Começa a ser um segurado do INSS, né? E como é que você pode planejar a sua aposentadoria? Boa noite, Luciana. Boa noite, Associação Epilepsia. Boa noite, Dr. Tiago. Já chegou aqui, né? Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Dr. Tiago, você pode, por favor, virar o seu celular para a gente ficar na mesma posição? Isso, maravilha. Estamos na live e eu acabei tendo que desligar uma ligação. As pessoas ficam ligando no meio da live. Deixa eu só ver aqui se eu Ah, consigo colocar o não perturbe, né? Porque certamente vai tentar novamente. Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite vocês que estão entrando. Hoje nós Boa vamos noite. falar sobre como que você pode fazer parte do INSS, né? E como é que você pode planejar a sua aposentadoria. Hoje em dia, as pessoas estão um pouco assustadas, tanto pelas coisas que vêm acontecendo, país, política, né? E ficaram mais Isso. ainda desapontadas depois da reforma, dessa loucura que aconteceu. Então, nós estamos aqui para dizer para você que ainda tem chance sim de você aposentar, mas existem formas de você fazer isso de uma maneira para otimizar valor, tempo, né? E para você não jogar o seu dinheiro no lixo. Não é isso, doutor? Isso, é verdade. Não perder a esperança, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Sabe o que o pessoal tem me perguntado muito? Se valia a pena fazer uma previdência privada no lugar do INSS, né? Estão Na- perguntando bastante isso mesmo. Exatamente. E o que acontece? As pessoas estão um pouco assustadas. Não sabem se vão continuar pagando, se lá na frente vão ter a sua aposentadoria ou só vão gastar dinheiro à toa com o Estado, né? Mas na realidade, Uhum. o que acontece? Você precisa pagar a sua aposentadoria, o INSS, uma porque é um tributo, né? Desde que você trabalhe, e outra para você garantir a sua subsistência, sua sobrevivência na fase idosa, né? Quando você estiver lá pelos seus 62 anos, se for mulher, e 65 anos, se homem, né? Se você paga uma previdência privada, o que acontece? O montante que você acumulou, ou você vai sacar de uma só vez, ou você vai receber em parcelas, e na hora que terminar aquele valor que você acumulou, já era. Né, doutor? Não é isso? É isso mesmo. Já era. E o INSS, não. O INSS é uma aposentadoria vitalícia. Você recebe até você falecer, tá? Então, teve muita propaganda na época da reforma de banco, né? Sempre os bancos querendo lucrar, como se eles já não ganhassem o bastante, né? De ganhar um centavo Mas de ação é muito para eles, né? exatamente, é muito para eles, como se os bancos já não ganhassem o bastante
Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Como Seja se eles bem. já não ganhassem o bastante nas costas da população, agora eles estão fazendo uma previdência privada, né? É, Não só os bancos. Vocês já ouviram falar naquelas lojas de departamento? Eu não vou falar nome porque senão a gente vai fazer propaganda deles, né? é. De- No dia que eles começarem a pagar a gente para fazer merchan, aí a gente faz. Mas lojas que você vai para comprar roupa e que tem tudo, né? Você chega lá, tem o cartão deles para fazer, né? Aí agora você chega lá e tem a previdência privada deles para fazer. Olha que legal. Então, todo mundo contando com que, olha, façam sua previdência privada, porque o INSS quebrou. Gente, o INSS não quebrou. Essa é uma história que não contaram muito bem pra gente. Mas o que que eu posso dizer para vocês? O INSS, ele não recebe só do empregado e nem do empregador. Ele recebe empregado, empregador, os trabalhadores autônomos, tem impostos que são direcionados para o INSS. Loteria, uma parte vai para o INSS. Entrada de shows, vai para o INSS. Bilheteria do futebol, né? Eu não sei se tem aqui que gosta, gente que gosta de futebol. Eu não gosto, mas tem Eu uma gosto. coisa positiva. Você gosta, Tia? Não, mas é bom para bagunça. Só que tem uma coisa positiva, agora você vai gostar mais. A Hum, bilheteria do futebol, uma parte vai para o INSS. que bom, né? E é bom. Cada bilheteria, milionário, né? Se você pega time Rio, São Paulo, né? Enfim, Minas, que são os três aqui que movimentam mais, É. Sul, né? Pelo amor de Deus, eu não posso esquecer o Sul. Sul, no- nossa, você pega uma bilheteria maravilhosa e isso tudo vai pro INSS. É isso aí, Alexandre. O Alexandre está dizendo, né, que são as histórias contadas. Exatamente. São as histórias que eles interessam para eles, essas histórias, né? Infelizmente, né? Exatamente. A grande Interessa para maioria eles. da sociedade não tem essas informações que a gente tem, né? Não ter essas informações. Quando teve logo próximo da votação, estourou, apareceu na capa de um monte de revista, mas a grande mídia abafou e foi muito triste, porque conseguiram comprovar que o INSS não tinha rombo, e só que a grande mídia abafou. Na hora que era para jogar no ventilador, que era para todo mundo ficar sabendo, abafaram, né? Quem interessa dizer que o INSS está quebrado? Eu não vou dizer, porque senão vão derrubar a nossa live de novo, né? Isso é a pura A, ulti- verdade. a última vez que eu comecei a dar alfinetada, derrubaram a nossa live, então eu não vou dizer, vou ficar quieto. Mas o que que acontece? Você que está em casa, é para dizer, continuem contribuindo para o INSS. Não é bem assim a história de que o INSS está quebrado. E como é que você pode fazer para contribuir, né? Mesmo se você estiver desempregado, fazendo um bico, né? Tendo a possibilidade, claro, continue, né? Existe a possibilidade de você preencher a guia dentro do próprio site do INSS, o que hoje é muito melhor do que você ficar preenchendo aquela guia laranjinha que a gente comprava na papelaria, né? Uhum. E no próprio site do INSS, na parte esquerda, assim, tem lá guia de previdência. Você tendo o seu PIS, né? Você entra, preenche. Se você estiver desempregado, é facultativo e paga.
você pode pagar desde 20% de um salário mínimo até 20% do teto, que hoje são 6.100, mais ou menos isso, tá? Por que que eu falo para você fazer isso pelo site? Porque aquela guiazinha que a gente preenche, quando vira dezembro para janeiro e o governo corrige o salário mínimo, se você não for uma pessoa muito antenada, você perde essa correção e contribui abaixo do salário mínimo. Aí o que acontece? Aquela contribuição abaixo do salário mínimo não vai contar. E não é de hoje que a gente vê as pessoas desesperadas, porque, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? Eu paguei. Tem gente que vai embora. Paga 1, 2 anos, tudo abaixo do salário mínimo. Com o salário mínimo de 2, 3 anos atrás, né? E depois você vai fazer o quê? Aí depois que você pagou 2, 3 anos por um salário mínimo defasado, aí tem que ir no INSS para complementar. É uma dor de cabeça, é um prejuízo financeiro, porque aí vem corrigido, entendeu? Então, para você não ter essa dor de cabeça, faça pelo site do INSS. Por quê? Porque se você colocar lá o salário mínimo errado, ele dá o aviso, né? E na dúvida, né, doutora? Procurar um profissional da área, né? Especializado, né? Sim, sim, sempre. Se você tem dúvida para você não fazer besteira, você procura um advogado especialista em INSS, tá? Tem Isso. alguma pergunta aí, Thiago? Não. Somente um comentário do Alexandre, né? Pagamos impostos desde 1808 com a Princesa Isabel até hoje. Por quê? Pois é. Por que será, né, Por... Alexandre? Pois é. Isso é uma coisa que a gente precisa sentar e estudar. A história do nosso país, porque as coisas vêm se repetindo até hoje, né? E, enfim, né, o que que precisa de verdade é todo mundo se unir para fazer com que isso mude, porque enquanto a gente ficar só se lamentando e não pressionar de verdade, ah, quem está lá em cima e tem o poder, não, eles não vão se mexer, né? Mas voltando para a nossa história antes que derrubem a nossa live. Já Você aconteceu muitas vezes, né? já aconteceu algumas vezes, né? Você procure um advogado especialista em previdenciário, no INSS, para te dizer qual a melhor forma. Por quê? Você pode pagar 20% de um salário mínimo, 2, 3, 20% do teto, se você tiver desempregado, né? Mas, por exemplo, se você acabou de sair do emprego e está recebendo o seguro-desemprego, gente, faz uma forcinha. Paga mais do que um salário mínimo. Porque, vamos supor, você recebe 2, 3 mil de salário. Ficou desempregado, vai fazer aquela queda se você começar a pagar por um salário mínimo, entendeu? E isso vai refletir na tua aposentadoria lá no futuro. Com a reforma, o cálculo da aposentadoria já vai ficar muito ruim. Antes, o que era 80% das maiores contribuições, agora é 100%. Então, antes, o que tinha o descarte dos 20% dos menores contribuições, que ajudava no cálculo, agora não tem mais. Então, os 20% das menores que são utilizadas agora, nossa senhora, vai dar um prejuízo que só calculando para vocês terem noção do que vai acontecer com a aposentadoria de vocês. De vocês e nossa, né? Todo mundo, tá todo mundo junto. É, Então, se você conseguir contribuir com um valor melhor, você se ajuda. Porque senão a sua aposentadoria no futuro, ela vai estar condenada a ser um salário mínimo. Entendeu? é verdade. A reforma acabou com todos, acabou mesmo. Acabou mesmo. Agora é a hora de você regularizar o seu extrato previdenciário, que é o CNIS, tá? Só que o que acontece? Você chega no INSS e o INSS diz o quê? Volta com seus documentos, porque eu não vou arrumar agora, eu vou arrumar só quando você for aposentar. Não é isso, Thiago?
que a gente tem visto muito. E Simples. só que você não é obrigado a sair, botar a sua pastinha embaixo do braço e voltar para sua casa. Por quê, gente? Sua casa pode sofrer uma enchente, sua casa pode pegar fogo, Deus nos livre e guarde, mas pode acontecer. E você pode perder suas carteiras, você pode perder seus carnês, você pode perder tudo. Conheço uma pessoa que apareceu uma vez para uma consulta e ele disse assim para mim: eu fui até o INSS, eu saí do INSS, eu fui roubado. Fui roubado indo para o ponto de ônibus. Me levaram todas as carteiras, levaram todos os meus carnês. Eu não tenho nada, eu não tenho mais como comprovar. E o CNIS, que é o extrato que tem lá no INSS, vira e mexe tem defeito. Não tem data de saída. O seu empregador recolheu errado. Aí depois, quando você for aposentar, vai ter empresa que já fechou. Vai ter empresa que não consta no teu FGTS e não consta no Ministério do Trabalho. É uma dor de cabeça. Muitas vezes você fica até sem ter como comprovar que você trabalhou na empresa, tá? Então, o que você pode fazer? Aproveita hoje, é o que você tem hoje. O INSS é previsto na IN do INSS que ele tem que regularizar agora. Então, essa mudançazinha de comportamento do funcionário do INSS é preguiça, tá? Porque, por que eu vou ficar aqui agora resolvendo isso? Sendo que eu posso resolver quando essa pessoa for aposentar. Porque sim, porque se você perder esse documento, você muitas vezes você pode não aposentar, ou aposentar com valor inferior, tá? Então, se sozinho o INSS não escuta o nosso cidadão, mais uma vez, você tem que procurar um advogado especialista do INSS. Por quê? Porque se ele não atender ali no administrativo, que é o amigável, vai para o vai para o judiciário. Aí é porrada, fazer o quê? Né? O Alexandre falando assim, os defeitos são sempre contra o trabalhador. Realmente, isso mesmo, né? Contra o trabalhador, Alexandre, eu nunca vi até hoje nenhuma um erro para beneficiar. E quando acontece do funcionário do INSS comer uma bola que beneficiou, que deu, sei lá, uma aposentadoria maior, a alegria daquele trabalhador que foi aposentado vai durar pouco, porque eles abrem uma revisão por um erro do INSS e desconta da pessoa, entendeu? Quando, na minha humilde opinião, se o erro é do INSS, por que que você vai descontar do trabalhador? Continua. Corrige, mas não desconta. Você É, entendeu? Ué, o prejuízo é do INSS, ou então desconta do servidor que fez errado. O que que eu posso fazer? Não é? Quando você trabalha num mercado e o caixa erra, é descontado de quem, Alexandre? O Alexandre e Thiago? Do caixa, acha, né? né? E por que Isso. que você vai descontar de uma pessoa, de um idoso que já tem uma aposentadoria sofrida? Se o erro foi dele, entendeu? O erro foi dele. Então, e outra, deu um prejuízo aqui porque deu uma aposentadoria maior, lá embaixo eles dão outro prejuízo porque dão 200 menores, entendeu? E quantas pessoas voltam para casa e não procuram o judiciário, né? Então, essa conversa de que o INSS está no prejuízo, isso é conversa, gente. Porque muita gente não procura o judiciário. Se o judiciário está abarrotado, é por mais um defeito do nosso sistema de tudo que é público, porque eles não investem nos nossos tribunais, entendeu? Boa noite, Gisele. Boa noite, Emerson. Sejam bem-vindos. Eles não, eles não investem nos nossos tribunais. Faz muitos anos que não abrem concurso. Quando abriam direto, não chamavam a quantidade que precisava, né? Enfim,
Eles não recebem a quantidade de dinheiro que precisava para chamar tanta gente. Percebe que é um efeito, uma bola de neve e É, que pega INSS, pega judiciário e estoura tudo que é público? Exatamente, Luciana. Fora quem contribuiu a vida inteira e morre antes de se aposentar. Acontece. Acontece. Muitas vezes brigando no judiciário para ter uma aposentadoria, que é o direito dele, que devia ter sido reconhecido no INSS e não foi reconhecido. E aí, anos e anos e anos no judiciário, né? Mas é o que a gente tem para hoje, tá? É o que a gente tem. Não deixem de procurar o judiciário, não deixem de procurar um advogado especialista no INSS. Muitas pessoas vão direto no Juizado Especial Federal sozinhas. E depois que elas são devoradas pelo INSS judicialmente, aí elas procuram um advogado. Depois é, que sempre acontece isso. depois acontece, não acontece? Depois Acontece. que tudo, depois que tudo foi por água abaixo, né? Então, antes de você entrar no INSS, procure um advogado especialista da sua confiança para fazer cálculo, para analisar os seus documentos, para te orientar a melhor forma de correr atrás da aposentadoria. Mesmo que você, às vezes, tenha aquele pensamento, ai, gente, por que que eu vou pagar um advogado se é direito meu? Por... É, sempre falo. Você já ouviu isso? Sempre falo, né? E Aí eu vou te responder. E eu vou te responder. depois pega, Enquanto a gente estiver no Brasil. Oi? Desculpa. depois que pega a negativa do INSS, procura advogado. Exato. Depois que você. Enquanto a gente estiver no Brasil, com as instituições que a gente tem, que elas não cumprem a Constituição. O mínimo necessário para o ser humano viver. Para começar. Verdade. Se você não precisasse de um advogado para ir para o INSS, o INSS não seria o maior réu entre os entes públicos desse país. Se o INSS fosse uma autarquia, puxa, eu vou falar uma coisa e eu vou botar minha cabeça a prêmio. Se o INSS fosse uma autarquia idônea, você não precisaria de advogado para ir até lá. O servidor que lá está sendo pago com as nossas contribuições, ele iria te informar, ele ia te ensinar como você devia fazer. Mas ele não faz, porque ele tem preguiça, porque ele tem mais o que fazer, assim pensa ele. Entendeu? Então, enquanto a gente estiver nesse mundo, valorize o advogado que está estudando, está trabalhando muito para ele se reciclar, porque todo dia sai uma reforma nova no INSS. Vocês acham mesmo que a reforma da emenda 103 foi só aquela que aconteceu? Desde aquela, todo santo dia tem coisa diferente, gente. Só que não aparece na Globo, não aparece no Jornal Nacional, porque não interessa para eles. Todo dia tem coisa diferente. E se a gente não estiver se reciclando, fica para trás, faz trabalhinho nas coxas. Você entendeu? Boa noite, Sol, seja bem-vinda. Exatamente, Luciana. O advogado não permite que você seja enganado, entendeu? Mas é o advogado especialista em previdenciário. Isso. Porque o que acontece? Você pega o geral, você pega o de família, você pega o trabalhista e tem. Não estou falando mal dos meus colegas, não, pelo amor de Deus.
eu faço previdência. Trabalhista eu jogo pro meu parceiro trabalhista. Família eu jogo pro meu parceiro família. Entendeu? Não tô falando mal, não. É que quem faz tudo não faz nada, tá? E você precisa estudar muito. Tá ali toda hora se reciclando. Então, se você fizer 3, 4, 5 áreas, você não consegue acompanhar da maneira que precisa, tá? Por isso que eu falo um advogado especialista da sua confiança, tá? Procure, se informe, para você não ficar a ver navios, para você não ficar com uma aposentadoria de um salário, 2 salários, tá? Muita gente trabalha em hospital, trabalha como vigilante, trabalha como motorista de caminhão, de ônibus, trabalha como técnico de laboratório, tá? Isso são atividades insalubres. Como é que você vai fazer agora, depois dessa reforma, para esse tempo todo ser computado como especial, tá? Como é que você vai fazer? Ou você vai ficar com um salário mínimo de aposentadoria? Uma aposentadoria que você vai contar com ela para pagar os seus remédios, pagar o seu plano de saúde, pagar o seu aluguel e não ficar dependendo dos seus filhos, porque filho depois que cresce tem a vida dele. Não dá para você contar com eles, não é? Realmente. Como é que você vai fazer? Você precisa correr atrás dos documentos corretos. Você vai bater no seu empregador de 10 anos atrás, ele não quer nem te dar o PPP. É aí que entra o advogado. É aí que entra a importância de você corrigir o período que você tem no INSS. É aí que tem a importância de você planejar a sua aposentadoria. Se você for correr atrás da sua aposentadoria faltando um ano ou faltando meses, gente, não dá tempo, entendeu? Se você for correr atrás de planejar a tua aposentadoria na hora que você está desempregado, não dá tempo. Faça isso já. É Guarde verdade. os documentos, não é? Guarde os documentos. Muitas vezes você precisa do advogado para entrar em contato com o seu empregador para falar, ô queridão, entrega o PPP que você devia ter entregue quando ele foi demitido e você fez corpo mole, deu uma de desentendido, faz essa porcaria desse PPP, senão a gente vai entrar judicialmente e você vai ter que pagar multa. O que que você prefere, né? Uhum. Por que que o empregador não quer dar o PPP? Eu digo para você, porque ele não pagou seu adicional de insalubridade. E se ele der o PPP, ele vai dar o PPP errado. Se você tiver olerite guardado, porra, mas eu joguei fora. Não faça isso. Você vai guardar daqui para frente todos os olerites da sua vida, vai escanear. Você vai guardar isso daí em vários lugares. Porque esse olerite vai valer ouro no futuro. O contrato de rescisão de trabalho. Putz, olha, eu fiz uma fogueira. Você acredita que eu já escutei isso? Eu fiz uma fogueira e eu joguei tudo lá. Nossa. Eu, juro por Deus, quando eu escutei isso, eu acho que meu olho arregalou assim. Eu falei, não, você não fez isso. Uhum. Ah, doutora, é papel. O que que eu ia fazer com aquilo? Eu fiz uma fogueira e joguei, tá? E é isso mesmo, Luciana. Se tiver irregularidade, você tem que recorrigir agora, né? Se o INSS não corrigir por bem, no judiciário ele corrige por mal. Por isso que você precisa de especialista em INSS, tá? Sua carteira, cuide dela muito bem. Não deixe molhar, não deixe rasgar, não deixe cair o café em cima, porque se ela estiver estragada, não vai contar para o INSS. E nem judicialmente, tá? É lei, ela perde validade. Não, por favor, não corrijam o número que está lá porque você achou que o número estava bonitinho. Passa o Errorex. Nossa, eu sou velha, né? E corrige. Não faz isso. Porque você
perde a validade da sua carteira de trabalho. Então, guarde sua carteira da melhor forma possível. Contrato de rescisão de trabalho. Gente, seus olerites. Ah, é papel? É papel. Enquanto a gente estiver nesse país que tudo é papel, você vai guardar, né? Tirar extrato de FGTS, tirar extrato do RAIS, do Ministério do Trabalho. Você vai fazer isso sim, tá? E aí, o que você vai fazer? Porque lá vai ter a data de entrada e saída da empresa, pede carimbado e assinado. Funcionário da Caixa não quer carimbar e assinar? Chama a polícia, porque aquele cara tá lá para fazer isso. Você entendeu? Tá? Você chama a polícia. Porque vai carimbar e assinar assim. Funcionário do Ministério do Trabalho, para que você precisa em Torre das Folhas? Porque você tá aqui para fazer isso agora, porque eu vou chamar a polícia. Na hora que você fala que você vai chamar a polícia, o cara na hora começa a bater assim, ligeirinho, e começa a assinar. Você entendeu? Parece até que o cara tomou café. Entendeu? Falou em polícia, Pô, mas é brincadeira. É brincadeira. Você tem que falar em polícia pro cara fazer, sabe? é, Sendo que ele pode acontecer com isso ele amanhã. Ele também pode amanhã estar precisando aposentar e não ter quem faça isso, entendeu? O cara não pensa na amanhã, né? Então, todas as vezes que eu orientei meu cliente a falar, olha, acabei de falar com a minha advogada no telefone, ela disse que se você não fizer é para eu chamar a polícia, é a hora que o cara bate o carimbo. Você entendeu? é que a maioria deles nem quer atender o segurado, né, doutora? Nem quer atender, sabe? O cara tá lá sendo pago com o nosso dinheiro e, eu não vou fazer isso. Agenda. Agenda. Você chega na caixa, agora para tirar um extrato do FGTS, você tem que agendar. Coisa que se ele apertar um botão, ele imprime, tá? Só para começar. Tudo bem, você agenda. Agendou? Vai lá, imprime e carimba essa porcaria e assina. Você entendeu? Não tem conversa. Tem conversa. Tem todos esses documentos. O INSS agora está digital, né? Não tem importância. Faz o pedido administrativamente. Eles não vão consertar. E aí você vai precisar de um advogado especialista da sua confiança que vai lá no juiz. Estamos em pandemia, nós vamos no juiz também de maneira eletrônica, tá? E vamos mostrar, olha, excelência, na IN, instrução normativa, ele é obrigado a corrigir. Não quis corrigir, tá fazendo corpo mole. Então, o senhor dê a ordem para que ele faça, tá? Muitas vezes a gente está de um jeito que a gente chega no juiz e o juiz também faz corpo mole. E é a hora que o advogado também sofre. E também tem que ir em corregedoria, aqui também a corregedoria também faz corpo mole. Aí vai no CNJ, que muitas vezes eles também fazem corpo mole. Aí a gente pede a ajuda da OAB, entendeu? Que muitas vezes também faz corpo mole, entendeu? E a gente está assim. Então, o que eu posso dizer para você? No dia que o brasileiro resolver tirar o traseiro do sofá e tomar esse país, aí a gente vai fazer todo mundo escutar a gente. Enquanto isso não acontecer, vocês vão ter que contar com advogado, especialista na área, atualizado e advogado que vai lá e brigue, entendeu? Porque É, senão você vai ficar da ver navios. Então, tudo nesse país a gente só consegue com briga, entendeu? Então, felizmente. quando você. Não era pra ser Oi? assim. Infelizmente é assim, que não era para ser, né? Não era para ser. Não era para ser. Luciana, tudo é briga. Tudo é briga. Se a pessoa não se conscientizar que não dá para ir sozinha, que precisa brigar, que precisa ser especialista, porque mesmo com especialista vai demorar, a gente vai ficar vendo navios, tá?
Isso é desde do movimento animal, que eu faço parte, até a aposentadoria e um benefício por epilepsia, o benefício do autismo, você entendeu? O benefício da fibromialgia, tudo é assim. Se você não quebrar o pau, não vai sair, Tem que fazer parte. entendeu? Tem que fazer, entendeu? Só para você ter uma ideia de de um trabalho que a gente faz voluntário em São Paulo, por animais de rua, nós estamos brigando no MP, Ministério Público, e o Ministério Público pressionando a Prefeitura de São Paulo, e toda hora fazendo corpo mole, fazendo corpo mole, fazendo corpo mole, isso desde 2017, tá? Por vezes, eu fui no Ministério Público para levar documentos para fazer correr, porque eles iam arquivar, entendeu? Fui lá grávida, fui lá com filho recém-nascido, com ponto de cesárea e fui lá, entendeu? E te pergunto, você acha que saiu? Não saiu até hoje. Nossa. Só que as pessoas que são do movimento animal, que tinham o documento na mão, que podiam ter entregue para acelerar, as pessoas não entregaram, Thiago. Entendi. As pessoas fizeram um corpo mole para botar no correio para mandar para mim. E são pessoas que dependem do que eu tô brigando lá para fazer um mutirão de castração, um mutirão para tudo. Você entendeu? Então, e a desunião e a prostração do brasileiro em todas as áreas. É no movimento pró-bicho, é na epilepsia, é na fibromialgia, é no autismo, é o aposentado que quer, a pessoa que quer se aposentar, tá? O brasileiro não tem a cultura de correr atrás dos seus direitos. Então, Não. por isso é que a nossa sociedade está da maneira que está, porque as pessoas não têm a cultura de vou fazer um contrato, eu vou no especialista de contrato. Eu vou ver minha aposentadoria, eu vou no especialista de previdência. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Quanta que honra. E as pessoas não têm essa cultura. Por isso que muitas delas passam necessidade e não consegue ter uma aposentadoria boa. Né? A minha câmera tá virada. Tiago, eu vou virar a minha, vira a tua também pra gente ficar junto. Opa, obrigada, Vanessa. As pessoas não têm essa cultura. Por isso que elas acabam ficando com uma aposentadoria pequenininha, entendeu? Não vou falar medíocre porque essa palavra é feia, né? Mas elas tinham um direito de ter na sua amplitude, né? Então, sabe que uma vez eu conheci uma pessoa que ela trabalhou na USP, lugar conceituado, né? Técnico de laboratório, fazendo testes com tudo. Com lodo, com fezes, com urina, com tudo. Boa noite, Rose, bem-vinda. E essa pessoa que tinha o direito de uma aposentadoria de uns 6 mil reais, ela se deu por feliz em ter uma aposentadoria de 2.800. Boa noite, Laisiane. Seja Boa bem-vindo. noite, Laziane, seja bem-vinda. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. E ela se deu por contente, entendeu?
Depois de um bate-papo que a gente conseguiu ver que se ela corresse atrás dos documentos necessários, ela teria uma aposentadoria de quase R$ 6.000, a pessoa quase caiu para trás. Entendeu? É verdade. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Aí você vai ter que correr atrás dos documentos. Vai ter que. Aí você vai precisar do advogado mesmo para fazer uma revisão. Muitas vezes não dá para Está consertar. falando, né, doutora, em relação ao planejamento previdenciário, né? Na é verdade, que é Exatamente. muito importante você fazer isso, né? Exatamente. Se você corrige o seu CNIS antes, se você perde uma carteira de trabalho, perde o olerite, pelo menos o seu CNIS está lá corrigido. Se você tem algum defeitinho, tudo isso você vê aonde? No planejamento, não E, é? é, com Tudo certeza. isso você vê no planejamento. Se você deixa para ver isso na reta final, faltando 1, 2 anos para você se aposentar, e isso não estou querendo dizer que você que faltam 1, 2 anos para aposentar não deva fazer. Deve. Mas você que falta mais tempo para aposentar, faça. Porque você consegue fazer com calma, né? Isso Com é calma, não é? E aí você consegue fazer com calma, você consegue fazer uma ação contra o INSS para eles arrumarem o seu CNIS, tá? Coisa que eles só querem fazer quando você for aposentar, né? O quanto antes, exatamente, Luciana, o quanto antes, porque você fica em paz, né? E se acontecer de você falecer, a sua família fica com a sua pensão por morte corrigida, tá? verdade. Ninguém quer, mas a gente precisa pensar em todas as hipóteses, né? As coisas demoram. Às vezes, quando corrigiu, já tá na boca de você aposentar. Mas é pelo menos já tá tudo certinho, já tá tudo direitinho, tá? Então, o planejamento previdenciário, as pessoas falam, nossa, mas isso vai ser caro? Não, não vai ser. Você faz por partes, É, entendeu? Se você pensar que quando você aposentar, vai estar tudo direitinho, né? O que é o caro? Não é o caro, é investimento, não tem outro é? assegurado que reclama que dá demora, né, doutora? Ah, minha aposentadoria está demorando para sair, isso e aquilo. Então, é aí que está o planejamento previdenciário, né? A importância, Exatamente. né? Exatamente. Se você entrega no INSS tudo bonitinho, tudo redondinho, a sua aposentadoria, papum, já sai em 30 dias, 40 dias, sua aposentadoria sai. Entendeu? Agora, se você entrega sua aposentadoria cheia de vínculo, com defeito e tudo mais, aí é mais uma desculpa para o INSS demorar 6, 7, 8, 9, 10, um ano para conceder tua aposentadoria, porque vai ficar lá na fila que eles vão ter que corrigir tudo, né? Isso até Vão é abrir motivo, exigência. né? Isso que é só um motivo para não pagar a aposentadoria por segurado. Esse é O um quanto motivo para mais não pagar a aposentadoria. é, quanto mais tempo demorar, melhor para o governo. Exatamente. Quanto mais tempo, melhor para o governo. Quanto mais tempo eles vão deixar lá na fila, porque tem que consertar. Eles vai ficando, você entendeu? E você vai ficando desesperado, vai ficando desesperado, porque a hora que você entrar na sua aposentadoria é quando você está precisando. Isso, Ninguém dá entrada na aposentadoria sem estar precisando, né? realmente. Então você já entrega tudo direitinho, tudo corrigido, sabe? Não deixem para depois. Faça o seu planejamento agora, tá? Ah, mas planejamento é caro, gente. Não é. Bota na sua cabeça. A cerveja que você vai deixar de tomar um pouquinho, É, você vai investir no que você, num dinheiro que vai te sustentar o resto da sua vida até você morrer. Entendeu? verdade. Pensa assim. Pensa assim. É um pouquinho de cerveja a menos no final de semana
e vai te garantir um monte de cerveja até você falecer, Em vez de comer uma tá? picanha, come uma coxa espalmada, né? De frango. Reduz um pouquinho, entendeu? Reduz um pouquinho. Não vai te matar, O né? brasileiro não tem cultura de economizar, né, doutor? O brasileiro Exatamente. tem que começar a adquirir essa cultura de economizar, né? Exatamente. Gente, você vai deixar quando você mais precisar, vai deixar para falar, nossa senhora, tudo isso de documentos, vai deixar para quando a empresa fechar, quando a empresa quebrar. Aí o seu patrão morreu, aí você vai falar com o filho do patrão que o cara jogou fora todos os documentos. Você vai deixar acontecer isso com você? Faça o seu planejamento previdenciário agora, tá? Agora. O velho ditado Então, que exatamente, o direito não acolhe aqueles que dormem. isso, Dormiu, a onda leva. com Não certeza. faz isso com você, tá? Não faz isso com o seu futuro, tá? Boa noite, Douglas. Seja bem-vindo, Douglas. Seja bem-vindo, Douglas. Então, o que você tiver de olerite, suas carteiras de trabalho, daqui para frente você vai prometer para mim e para o Thiago que você vai cuidar muito bem delas. Contrato de rescisão de trabalho, você vai cuidar muito bem deles, tá? Extrato do FGTS carimbado e assinado. Funcionário da Caixa que não quiser carimbar e assinar, você chama a polícia. Simples assim, não tem conversa. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Pois, Daniel. Ministério do Trabalho. Agora nós estamos na pandemia, mas eles vão voltar. E agora você consegue pegar as coisas tudo pela internet. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Tudo pela internet, tá? Mas na Caixa tem que carimbar e assinar, não tem desculpa. Ah, não quero, não vou assinar. Pra quê? Você já tem o documento. Se o gerente disser isso, você chama a polícia, tá? Chama a polícia, porque é a obrigação dele, ele não tá ali pra fazer favor pra ninguém, tá? E, por favor, planeje a sua aposentadoria, tá? Corrija os seus vínculos. Recorra a um advogado especialista da sua confiança. Como eu Faça um falei, planejamento. essa semana teve uma segurada que nos procurou, né? E segundo ela, chegou no INSS para dar entrada no pedido e o funcionário público lá do INSS falou para ela que ela não tinha o direito da aposentadoria, né? E enquanto ela tinha, né? Ela trabalhou 25 anos de professora, ela foi dar entrada e falou que não, que aí não, ela não tinha ainda. Ó, por isso que você tem que procurar um advogado especialista da área, né? Exatamente. E o que que acontece? Uma coisa, uma dica. Ó, dica de ouro, hein? Uma dica. Professor. Ensino fundamental e ensino médio. São aqueles que têm direito à aposentadoria especial, né? Você que é professor, ou conhece algum professor de sala de aula, tá? Diretor não vai ser especial. Você que tem esse tempo, você vai correr nas escolas, pegar o comprovante de que você era um professor de sala de aula e não coordenador, vai pedir uma declaração com data de entrada e saída, com carimbo da escola. Por quê? Porque na hora que você for aposentar, Parou o áudio, doutor. O áudio, o áudio. Tá sem áudio.
Sim, voltou. Tiago, nas nossas próximas lives, me promete uma coisa. Não me deixa falar mais mal do governo. Não me deixa mais falar mal do INSS. Porque aí, ó, É, tira o áudio. Sabe como é que é, né? E agora? Estão tá melhor. escrevendo que tá travando? Não, tava travando, né? Agora tá, já tá normal. Voltou. Tá ótimo. Então, vou voltar. Você que é professor, ensino infantil, né? Fundamental e médio. Corra atrás das escolas, pegue em declaração mencionando que você era professor de sala de aula, com data de entrada, saída, com carimbo. Carimbo, carimbado. É uma dica de ouro, tá? Por quê? Aí você consegue planejar sua aposentadoria, né? Você guarda para sua aposentadoria, né? Vai deixar as escolas fecharem, porque se você deu aula em colégio privado, pode ter certeza, poucos vão sobreviver a essa pandemia. Muitos É, pais estão tirando seus filhos das escolas porque não estão aguentando pagar. Você vai deixar quebrar? melhor correr, né? Melhor Melhor correr. correr. Procure um advogado de sua confiança, né? Para lhe orientar Especialista, direitinho, na verdade. especialista, exatamente, tá? Então, uma coisa que eu quero que fique bem claro: planejamento previdenciário não é jogar dinheiro fora, é investir no seu futuro, é investir na sua aposentadoria, é investir no que vai te sustentar até a data da sua morte, tá? INSS não está quebrado. Thelma, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. INSS não Sim, está quebrado. Como eu já falei aqui na live, no início, existem muitos tributos que são pagos para suportar o INSS. Né? Não é só empresa, empresário e empregado, tá? A nossa lotérica, jogos de futebol, shows, tá? Vários tributos, tá? Pagam o INSS. Então, a historinha que para que o INSS estava quebrando é mentira, gente. Isso já ficou comprovado. Teve uma CPI, só que tudo foi abafado, tá? Uma semana antes da reforma, da votação final, isso estourou na revista Carta Capital e a grande mídia não publicou. A quem interessa que você tenha uma aposentadoria de um salário mínimo? Interessa quem, tá? é, Então, planeje sua aposentadoria. Planeje como você pode pagar, como você pode fazer para sua aposentadoria ser melhor, porque depois da reforma, 90, 80% das aposentadorias estão fadadas a ser um salário mínimo, tá? A quem interessa que você fique, a Deus dará. A quem interessa que você não consiga pagar o seu aluguel. A quem interessa que você não consiga pagar os seus remédios. Quem interessa que você não consiga pagar o seu plano de saúde, já que o nosso governo nos, deixa a gente a Deus dará também sucateado. Hoje o nosso país é o número 1 de mortes de Covid-19. Então, a quem interessa, tá? Contrate um advogado especialista de sua confiança, porque lá no INSS eles dizem que você não precisa de advogado para se aposentar. Você não precisaria de advogado para se aposentar, para ter a melhor aposentadoria possível, que isso, inclusive, é norma deles, tá? É previsto na IN deles, que eles são obrigados a dar o melhor benefício para vocês, mas isso não é feito. Isso não é feito. Se fosse feito, o INSS não seria o maior réu público desse país, tá? isso. Pense nisso. Investir na sua aposentadoria não é jogar dinheiro fora. Você pode até fazer uma previdência privada como complemento. Previdência privada,
Você não vai receber ela até morrer. Você vai receber enquanto tiver dinheiro. Na hora que acabar o dinheiro que você acumulou, já era, tá? Então você precisa procurar um advogado especialista da sua confiança para planejar a sua aposentadoria, ver o que tem errado, correr Você- atrás de PPP, tá? Te orientar. Isso você precisa, gente. Nós estamos num país que não dá o básico, tá? Nós temos pessoas idosas, deficientes, morrendo por falta de assistência. Você vai ser mais um a ficar com LOAS, mais um com LOAS, que é um salário mínimo, que não tem 13º. Aí, se você morre, você deixa seu marido ou sua esposa sem sem a pensão por morte, porque LOAS não dá pensão por morte. Ana, vai Então, faltando 2 minutos já para encerrar. Fazer. maravilha. Pense nisso, tá É, bom? Gente, queria agradecer todos vocês. Queria agradecer o Thiago, tá? bem. Por mais essa live. Agradecer vocês por terem trocado experiência, participado, tá bom? Quinta-feira estaremos aqui de volta. Muito obrigado a todos Thiago, também. Tá? Uma boa noite a todos. Um abraço no Alexandre, que participou bastante, né, da nossa live. exatamente. A Ana também. A Ana A não, o nome dela? Luciana, né? Luciana, Luciana. exato. Luciana, Rose, Daniela, Emerson, Obrigadão. Daniela, muito obrigada vocês terem vindo. Thelma, Camila, Gisele, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e pensem nisso. Até mais.